Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Mais uma semana começando. Nós aqui com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, os nossos grãozinhos no caminho, pedindo a todos vocês que estão aqui acessando o canal para ver esse vídeo, que deem seu like aí, que é muito importante para nós, para o YouTube poder divulgar mais ainda, né? Colocar na presença de mais pessoas, né? Esse vídeo que traz para nós todos as palavras dos Espíritos através dos livros publicados por Kardec, né? Psicografados por Kardec. E vamos lá hoje com o Evangelho trazendo para a gente o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construísse sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Pois é, pessoal, e como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Nós estamos fazendo um alicerce forte, um alicerce duro, inabalável para o nosso futuro? Ou nós estamos somente colocando pedras sobre pedras, né, para erguer a nossa casa? Como está a nossa fé? A fé tem que ser forte, tem que ser proveitosa, tem que ser duradoura, né? Tem que ser firme, para que nosso alicerce seja firme, para que o nosso futuro seja apoiado nessa fé. Se nós estamos trabalhando hoje aqui no amor, na caridade, é porque nós acreditamos que o amor e a caridade são os únicos caminhos para chegar ao Pai. Se nós vamos praticar o que nós estamos falando, é porque nós acreditamos no que estamos falando. Vamos mostrar, vamos deixar exemplos através de nossas obras. Porque não adianta eu vir aqui falar, você ir falar e não praticar o que é falado. E não fazer o que está falando para ser feito. Se você não deixar exemplos, se você não mostrar a sua fé com exemplos da fé, nas obras de amor, nas obras de caridade, praticando sempre o bem, acreditando que o bem sempre vence, que o amor vai vencer tudo que vier pela frente e que você tem dentro de você uma força enorme
que o Pai te deu para vencer tudo que vier na vida, todas as vicissitudes, todos os problemas da vida, se você não tem isso dentro de você, não acredita nisso, de que vai servir seu futuro? Qual será o seu futuro? Né? Por que você está aqui? Se a gente não tiver fé que tudo que o Pai faz é a nosso favor, é para nós, é para o nosso próprio crescimento, a nossa própria evolução como espíritos, se a gente não tiver fé nisso, de que adianta estarmos aqui então, né? Vamos acreditar, pessoal? Vamos fazer uma reflexãozinha, ver como que está a nossa fé, no que nós estamos acreditando, no que nós estamos fazendo para que essa fé seja mostrada a todos, seja levada como exemplo aonde a gente estiver. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho. E se a gente tiver com a fé um pouquinho abalada, vamos fortificar essa fé, produzindo, trabalhando, levando a caridade onde a gente for, para que a gente veja lá na frente o que a gente fez, né? E agradeça ao Pai pela oportunidade que Ele nos deu. Então vamos produzir mais, vamos trabalhar mais. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de Deus, o mundo precisa de fé. Então vamos lá levar ao mundo a nossa fé. É o nosso grãozinho ali, ó, que vai se juntar aos outros, né, na colheita. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para isso. O Livro dos Espíritos hoje, nós vamos começar o capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. A questão é a 222. Ela não é, bem dizer, uma questão, né? Ela é um item do livro, né? Explica muita coisa para a gente, né? E a gente vai lendo no dia a dia até chegar, né, no capítulo 6, porque aqui não existe pergunta, existem as explicações, e a gente vai lendo um pouquinho todo dia, né? E no final do capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre essas leituras. Considerações sobre a pluralidade das existências. Questão 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que meio chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos, porém, qualquer que seja, uma ideia não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas, sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença, que os espíritos rejeitam de maneira absoluta: a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na apenas sob um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojada dos acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi somente nesse livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui, porque todos os espíritos não parecem de acordo com esse ponto. Isso faremos mais tarde.
aqui ele fala, né, que os espíritos, eles rejeitam a teoria antiga, lá da época dos indianos, dos egípcios, de que o homem, né, vamos colocar assim, troca de corpo, regredindo, porque o homem que volta a reencarnar num animal não é concebível isso. O espírito ele progride, ele não regride. Como nós já passamos por encarnações em animais, nós não vamos retornar, porque o nosso espírito progrediu ao ponto de chegarmos à reencarnação inteligente, a reencarnação em um ser que é dominante, né? Um ser dominante, que é o ser humano, que tem raciocínio, que pensa, né? E que tem condições de dar mais progresso ao espírito, enquanto que o animal é o início de tudo ali. São as plantas, são os animais, nós todos já passamos por esses estados. Então os espíritos não admitem, como o pessoal da metempsicose falava, que o ser humano pode voltar reencarnado no animal, né? Os espíritos não admitem isso, e toda a razão, né, pessoal? Vamos raciocinar bem. Se a lei do progresso é uma lei natural, o homem não voltaria a reencarnar em um espírito animal. Então, hoje nós vamos parar aqui, amanhã a gente vai continuar de outro caminho, né? Continuando na mesma questão, tá bom? Cada um puxa um pouquinho para si daquilo que eu falei aqui, daquilo que eu li, né? Como eu puxei para mim também. Uma ótima segunda-feira para todos nós, uma ótima semana, com muita luz, muita paz, equilíbrio, né? Muita alegria no coração, uma semana de alegrias, né? Que é a semana que nós vamos comemorar o Natal, né? Que é o nascimento daquele que deixou para a gente a lei maior, a lei de amor. Tá bom? Fiquem com Deus, vamos aí curtir o canal, vamos compartilhar, vamos esparramar as palavras de Jesus através dos Espíritos, né? Através desse pequeno vídeo aqui que a gente está fazendo. Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.